Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast NFL 11. Mais uma semana de jogos, esta talvez a semana mais surpreendente da temporada. Isto, uns bons dias depois do Halloween, parece que estamos amaldiçoados. Não com maus jogos, mas com surpresas. E talvez alguns disfarces. E as surpresas, obviamente, algumas são boas, outras menos boas, mas depende sempre do lado e da perspectiva com que olhamos para as coisas. É um bocadinho assim na vida, é um bocadinho assim na NFL. Comigo para este episódio tenho o Pedro Fernandes e o regressado, o homem que está de regresso. Agora era introduzir a música do Eminem, Without Me, o Nuno Félix. Como é que É tu estás, verdade. meu amigo? Sei que tiveste um touchdown dos bons. Epá, é daqueles touchdowns que vai ficar, não é? Fui pai pela primeira vez, ainda nos estamos aqui a ajustar todos aqui em casa. Foi uma das duas mudanças que eu tive, uma foi ser pai e a outra é depois desta jornada passei a ser fã dos Cardinals, mas já lá vamos. O Natal está a chegar mais cedo, parece, para o Nuno, parece. Isto é incrível. É incrível, é verdade. Mas olha, parabéns. Obviamente já te tinha dado em off e o Pedro também, mas agora fica mais aqui de forma mais presente. E meus amigos, vamos aqui falar mais uma semana, como eu já mencionei, esta semana que parece que trouxe à vida maldições, confirmou alguns infortúnios e deu-nos muitas boas surpresas. E se calhar esta semana começou assim sem grandes surpresas, a realidade é essa, mas começou com o jogo que mais pontos nos deu na jornada. Uma escovadela dos Colts, 45-30 sobre os Jets, que estão amaldiçoados. Os Jets estão mesmo amaldiçoados. Começaram o jogo com o seu segundo quarterback, mas terminaram-no com o seu terceiro quarterback, Josh Johnson. Isto porque o Mike White foi para a tenda azul e depois nunca mais jogou. Mas acho que nem é uma lesão muito grave. De qualquer das formas, parece que estão mesmo amaldiçoados. Epá, isto é Jets. Basicamente isto é Jets. Não há muito mais que dizer. O nome da equipa acho que chega para tudo. O único ponto positivo que tiveram foi o Elijah Moore, porque tirando isso, levaram uma coça da dupla de Carson Wentz com o Jonathan Taylor, levaram uma clínica do que é run blocking por parte da linha ofensiva dos Colts. Por isso acho que foi um bom dia para quem é fã de Indianapolis. Os fãs dos Jets foram dormir bem cedo, certeza. Sim, e meteram mesmo assim 30 pontos nos Colts, também é uma nota positiva. Mas já agora, isto muito brevemente, o Mike White até parece ser coisa relativamente bonita de se ver. E o Zach Wilson, sim, e o Zach Wilson deve estar de volta para o próximo jogo, talvez. Portanto, Vamos ver. A realidade é que os quarterbacks dos Jets que têm jogado, todos eles parecem melhores do que o Zach Wilson no esquema. Pelo menos mais competentes têm sido. E pronto, é isso. Nota positiva para Jonathan Taylor, uma vez mais, não é? Sim, É absolutamente incrível. Que máquina de running back. Mas lá está, foi um jogo sem grande história, nem vale a pena entrarmos muito por aí. Claramente são duas equipas em planos competitivos diferentes. Os Colts ainda são uma equipa que vai estar aqui na luta pelos playoffs, ainda que a AFC esteja uma autêntica mess, não é desorganização, uma grande atrapalhada que para ali vai. Mas vamos olhar aqui para outro jogo, onde o vencedor foi também uma equipa da AFC, e neste jogo eu quero entrar com mais vontade, com mais carinho, porque vamos falar dos Vikings do nosso Pedro Fernandes, que conseguiram mais uma vez fazer o má Vikings, que venciam 17-3, uma boa liderança, e acabaram por ir perder o jogo 34-31 em prolongamento. Ainda tens adjetivos, Pedro? Ou já não há? Há bocado disse que eram os Jets, são os Vikings. Isto são os Vikings. É desilusão. Ainda olha, és dos Vikings. Eu não sei o que é que é de dizer para te dizer. Olha, em relação aos Ravens, olha, é assim: o Lamar Jackson começou esta temporada 0-6, sempre que que estava a perder por duas posses de bola, por dois dígitos de pontos, nunca conseguiu dar a volta. Esta temporada já conseguiu fazer isso 3 vezes. Por isso eu acho que estes Ravens são um caso sério.
apesar de, e é um problema para mim, começarem todos os jogos mal. Os Ravens começam a dormir, demoram até carburar, e isso quando tiverem em jogos mais de mata-mata, se calhar é um problema. E por isso é só isto que eu vou dizer. Dos Vikings não vou falar nada, falo bem dos Ravens porque ganharam e não digo mais nada. Sim, eu quero falar mal da defesa dos Vikings, mas dizer só que falavas de atrapalhada em termos de surpresas de resultados e de equipas. Eu acho que desde que o Zimmer foi para os Vikings, que acreditamos sempre que a defesa dos Vikings vai ser uma coisa que não tem sido. E gostamos muito também de culpar o Kirk Cousins, que normalmente a realidade é essa, é um quarterback daqueles que é game manager, por assim dizer, um Kirk Cousins, um Jimmy Garoppolo, um Teddy Bridgewater. O Kirk Cousins tem sido o mais competente deles todos nos últimos anos. A defesa dos Vikings é que tem sido um desastre absoluto e estes Vikings marcaram um touchdown de special teams, tentaram um fake punt que conseguiram converter positivamente, ou seja, até a ajuda das special teams tiveram neste jogo. O ataque não esteve mal, a defesa é manteiga. Pronto, é só completamente. Eu queria ir um bocadinho aí. Eu não vou defender o Kirk Cousins porque eu continuo a achar que ele é um pipocas que continua a bloquear nos momentos importantes para a equipa. Mas a defesa epá, começa a ser mau, muito mau. 500 jardas de ataques cedidos aos Ravens. Não aparecem. Fizeram 2 interseções, é verdade. Tiveram dois turnovers, mas não conseguem ser consistentes. E já agora, mencionaste as equipas especiais, mencionaste o grande touchdown que tiveram, e este jogador, que é um rookie, o Nwagu, acho que é assim que se diz o nome dele, Sim. Nwagu, tem havido muitos bons reportes dele ao longo do training camp e ao longo da época, por isso não me admira que possa ser um jogador que ao longo da época cresça e que no próximo ano tenha aqui algum destaque nos Vikings, ou quem sabe só parar a outro sítio, não sei. Porque ele fisicamente é bom, mas deixa-me só dar aqui um destaque positivo para a defesa não é positivo para a defesa dos Vikings, é mais desculpar a defesa dos Vikings, entre aspas, pelo que sofreu. Os Vikings tiveram a bola 23 minutos do jogo. Os Ravens tiveram com a bola 46 minutos de jogo. Ou seja, é difícil para uma equipa não sofrer pontos contra um ataque destes quando passa 2/3 do jogo em campo. Por isso, e conseguiu 2 interseções ao Lamar Jackson. Por isso, eu acho que mesmo assim a defesa deu oportunidades ao ataque para conseguir arrumar. Para mim foi, a defesa não consegue sair nos terceiro downs e na red zone, e por outro lado o ataque é esporádico. Chega à primeira parte, ao final da primeira parte, 17 pontos marcados e com jardas atrás de jardas, mas depois morre por completo na segunda parte. Isto também é um ajuste defensivo por parte do Wink Martindale dos Ravens, mas é uma incapacidade constante dos Vikings de serem uma equipa que sabe jogar 4 quartos. Sem dúvida, sem dúvida. Para mim, estes Ravens, só para terminar, tu tinhas mencionado que conseguiram virar 3 jogos e lá está. Nós já tínhamos falado um bocadinho disto, acho que no episódio mais recente. Os 49ers, no ano que foram ao Super Bowl, foram uma equipa que ganharam jogos de todas as formas e feitios. E para mim estes Ravens são uma equipa que me está a dar um bocadinho essa vibração, que vão passar por várias situações ao longo da época, que lhes vai dar alavancagem para, nos playoffs, poderem ser uma equipa que vai conseguir ir longe. André, deixa-me só deixar já aqui um aviso. Falaste em 49ers, eu sei que foi assim só de passagem, Não vamos falar disso já, mas eu fico logo emocional, ok? Fico logo emocional. Mas só para te avisar. Evita 49ers. Evita 49ers. Vamos ter que ir falar disso. Mas isso estás emocional não é por causa dos 49ers, é todo o teu contexto, admito. Mas pronto, olha, agora sem grande infortúnio e sem aqui grandes maldições à mistura, 3 resultados para falarmos um bocadinho. Os Patriots, que venceram 24-6 os Panthers, esclarecedora a vitória. Os Browns 41-16 aos Bengals na batalha de Ohio, como é conhecido este duelo. E os Chargers 27-24 aos Eagles. Tenho aqui algumas questões, mas vamos começar pelo primeiro jogo, pela escovadela dos Patriots. Estes Patriots são equipa de playoffs, não são? Sim.
Sim, Sim, sim. Diz. Para mim são. sim, claro que são. Claro que são. Da escovadela que deram no mercado livre e dos jogadores que foram buscar para alavancar a defesa do Bill Belichick, que é uma defesa de Bill Belichick, ou seja, é uma defesa impressionante e que consegue, basicamente, tem armas para parar qualquer ataque. Não é que este ataque dos Panthers seja uma ameaça neste momento contra alguém, mas é incrível ver aquilo que têm feito com o Mac Jones. E através do jogo de corrida, eles correram a bola quase 40 vezes, passaram menos de 20 vezes a bola e conseguiram uma vitória esclarecedora. Sim, estamos em 2001. É correr a bola, quarterback sem turnovers e defesa implacável. E é assim que se vai ao Super Bowl. Yeah, E eu os queria, Patriots sim, estão assim. desculpa. Yeah, Diz, os Patriots estão assim. eu queria só dizer aqui, porque acho que a NFL vai investigar aquilo que aconteceu com o Mac Jones, que foi muito feio. Aquilo é muito feio. Para quem não viu, o Mac Jones sofreu um sec, perdeu a bola e depois agarrou-se ao tornozelo do Brian Burns, que é um dos melhores defesas dos Panthers, se não for o melhor, pass rusher, e torceu-lhe o tornozelo e lesionou-o. Ele diz que não viu, que achava que o Brian Burns tinha a bola na mão. Eu do que vi das imagens, parece-me claro que ele sabe que o Brian Burns não tem a bola nas mãos. Sim, mas sabes que depois falou-se que poderia haver aqui uma relação também mais histórica, porque o Brian Burns, acho que num jogo entre os dois, não sei se foi de futebol americano universitário ou de high school, comemorou um sec que fez ao Mac Jones e por isso poderia já existir aqui algum mau sangue entre os dois, mas isso certamente que vai ser analisado pela NFL e alguma coisa se alguma coisa tiver que ser feita, vai certamente ser feita. Já agora, ainda sobre este jogo, chega de proteger o Sam Darnold, e estou a falar para mim, chega. O Sam Darnold não dá, teve oportunidade. Tenho pena que Teve o fanboy oportunidades. Duarte não esteja aqui. Epá, mas chega, porque mais 3 interseções, ele está com 10 interseções nos últimos 4 jogos, ou nos últimos 6 jogos, algo do género. Chega, mas eu digo chega, mas a realidade é que para mim os Panthers são a equipa que mais pena me dá este ano na NFL, porque eu acho que eles têm defesa de equipa de playoffs, têm uma boa defesa, uma defesa que ainda pode ser construída e ser trabalhada, mas o ataque é simplesmente mau e não tem forma de corrigir aquilo. Não há Sim, maneira. mesmo com o CMC de volta, acho que não é uma fórmula sustentável estar sempre a jogar pelo CMC, primeiro porque é um jogador que já sabemos que tem algum toque de lesões, e por outro lado, porque mais cedo ou mais tarde o quarterback tem de safar o jogo e o Sam Darnold não é capaz de safar o jogo. Tem tudo de correr bem para ele ser bem sucedido. E por isso, a meu ver, os Panthers têm de ir ao mercado livre. Não sei se são equipa para ir ao draft buscar. Se forem buscar ao draft, acho que sobem no draft para ir buscar, mas acho que como primeira opção vão ao mercado livre ver o que é que arranjam. Sim, eu concordo. Acho que vão haver várias equipas interessadas em Deshaun Watson. Os Panthers vão ser um deles. Já se tinha falado sobre isso. Se não houver os tais problemas, acredito que os Panthers sejam uma das equipas, se não a equipa, a querer Deshaun Watson no próximo ano. Também acho isso. Na Batalha do Ohio, Browns e Bengals, fazendo aqui a passagem, eu ouvi o Mike Florio a dizer uma coisa deliciosa antes do jogo, que era: os Browns são os Browns, isto antes do jogo, obviamente, os Browns são os Browns e os Bengals não são os Bengals que nós conhecíamos. No entanto, depois do jogo, se calhar os Browns não são tanto os Browns que nós achávamos, nem os Bengals são os Bengals que nós achávamos que eles eram. Por isso, como é que vocês viram aqui este jogo? Quais é que são aqui os principais destaques? Uma vitória fundamental para a equipa de Cleveland. Para mim, o destaque é a defesa dos Browns. Que bem que nós os três batalhámos no Joe Woods no início da temporada porque estava paupérrimo, e a realidade é que isto foi um jogo completo. Desde o pass rush à secundária foi espetacular, cobertura
do Denzel Ward, do Greg Newsome, do Troy Hill, o John Johnson, posso-me estar a esquecer de alguém até, do AJ Green, que eles têm a cornerback, que também apareceu. Portanto, foi um jogo muito completo. Contudo, vou esperar para ter a certeza que não foi só um grande jogo, apesar de eles estarem a jogar bem nas últimas semanas. Vou esperar pelos Browns. Eu acho que estes Bengals, assim, numa reação mais agressiva logo à resposta a este jogo, não são uma equipa competitiva, interessante, mas não são meninos para andar à bulha com os restantes da AFC lá no topo. Sim, eu acho que os Browns conseguiram anular o Jamar Chase e a partir desse momento os Bengals tornam-se muito menos relevantes, digamos assim. E acho que o jogo também correu bem aos Browns, a realidade é essa. Os Bengals conseguem aquele primeiro drive muito bom, que acaba com uma interseção de 99 jardas do Denzel Ward. Ou seja, o jogo começou a correr bem aos Browns, depois houve um fumble do Jamar Chase, falharam um quarto down, correu bem o jogo aos Browns, mas os Browns são uma equipa, para mim, são a equipa de playoff, obviamente, e tiveram um jogo muito bom. E de Super Bowl ou só de playoff? Neste momento diria só de playoff. Mas há confiança, dentro da AFC tu tens quase 7 equipas de Super Bowl, que eu não sei quem é que são os favoritos neste momento. Sim, Depois desta semana muito menos, não é? Depois desta semana muito menos. Mas olha, não vamos ao Super Bowl, não vamos já ao Super Bowl, mas vamos ao Oeste. Falta-nos falar aqui do jogo dos Chargers, que venceram 27-24 os Eagles. Os Chargers podem ganhar a AFC Oeste, que é neste momento a divisão mais competitiva que existe na NFL? Sim, acho que sim, acho que tem tudo para ganhar. Acho que neste momento até são favoritos no resto dos jogos em que têm. Tirando o jogo com os Chiefs na altura, quando chegarmos logo vemos, mas são favoritos em praticamente todos os jogos que têm. Mas por outro lado, são uma equipa um bocado inexperiente e não sei se destes jogos não sou capaz de perder pelo menos mais 2 ou 3, assim, de como é que é possível eles terem perdido, mas acho que na mesma ganham a AFC Oeste, mas a defesa tem de se ajustar, porque sim, aquilo é um continua a levar uma coça, principalmente contra a corrida. Epá, um passador autêntico. O Jalen Hurts fez o que quis da defesa dos Chargers, inclusive conseguia passar a bola, que é algo que ele não é propriamente aquilo que gosta mais de fazer, digamos assim. Mas a defesa, a única nota que eu tinha dos Chargers é precisamente a defesa dos Chargers é um problema, principalmente contra a corrida, e eu gosto da defesa dos Chargers, mas há ali claramente uma questão talvez esquemática contra a corrida que ainda não está a engrenar, e depois é precisamente o Herbert. Os Chargers sem o Herbert não ganham este jogo. É basicamente isso. E só uma nota estatística, eu sei que André, desculpa lá, se calhar o André Estatísticas ia surgir, mas o Herbert é o primeiro e único quarterback, obviamente, na história da NFL a atingir os 600 passes completos nos seus primeiros 25 jogos. Portanto, são dados estatísticos. E isso é bom ou mau sinal? Para mim é um bom sinal os passes completos. Agora, quantas tentativas de passe é que fez, isso já não sei, Olha, eu não tinha essa estatística aqui, mas o André Estatísticas que habita em mim fica muito feliz, porque eu acho que isso é uma excelente estatística. Se olharmos para o jogo e virmos que ele em 38 passes completou 32. Ou seja, não estamos a ver, e se formos ver os outros 24 jogos, eu não acredito que vamos ver percentagens de passes incompletos demasiado elevados. Por isso, eu concordo com o que tu disseste, estes Chargers sem o Herbert nunca na vida ganhavam este jogo. São uma equipa muito dependente da qualidade do seu quarterback. Acho que ainda estão a entrar no sistema e novamente vou dar com o Vince Lombardi, com o Joe Lombardi. E acho que é uma equipa que ainda tem muito por onde crescer. Não são a equipa de Super Bowl, na minha opinião, este ano, mas são claramente a equipa de playoffs e para mim são os grandes favoritos à AFC Oeste.
Sim, só mais um destaque. Porque eles vão precisar sempre do Justin Herbert demasiado na AFC. Se formos a ver, porque estamos a falar de equipas de playoff. Ravens, Colts, Titans, Patriots e Browns, assim de cabeça. 5 equipas da AFC que correm muito bem a bola. Os Sim. Chargers precisavam de um super Herbert, quase todas as quase contra todas as equipas dos Chargers, contra os Chargers podem apanhar, e por isso é que eu acho que apesar de ser uma equipa de playoff em experiência, lhes vai custar a temporada depois lá para o final. Sim, última nota sobre este jogo antes de seguirmos em frente. Ele nunca na vida vai ganhar este prémio que eu vou dizer. Nunca na vida. Mas o Rashawn Slater merecia estar na discussão para Rookie Ofensivo do Ano. Está a fazer jogos absurdos. É o melhor left tackle que veio deste draft do ano passado. Eu não o tinha como tal. Eu acho que tu tinhas muito idêntico ao Penei Sewell, certo? Sim, Pedro? tinha quase um A, um B, mas tinha o Penei Sewell à frente. Mas o Rashawn Slater é ridículo. É um left Já tackle agora, para os próximos anos, garantido. o Christian Darrisaw dos Vikings teve lesionado e tem estado a aparecer a bom nível também. Já é agora. verdade. Sim, é verdade. Por isso eu nem sei se o Penei Sewell neste momento estaria no top 2, pelo menos em termos de jogo este ano. Não, estes dois já levaram o Sim. caneco de melhores neste ano. Sem dúvida. Vamos viajar agora até Nova Orleans, aqui para falar dos Saints e dos Falcons. Surpresa, obviamente, os Saints eram favoritos, apesar da maldição que também estão a sofrer na posição de quarterback, e quase que vimos os Falcons queimarem a nova liderança. Venciam 24-6 os Saints aqui já no último quarto, e os Saints deram a carambola, 25-24. Mas depois apareceu Cordarrelle Patterson e conseguiram dar a vitória aos Falcons. Sim, o jogo foi um bocado estranho por causa disso mesmo, pela capacidade que os Falcons tiveram de dominar o jogo. E eu aqui vou ser um bocado injusto, mas o Sean Payton falhou durante grande parte do encontro. Estou a ser injusto por causa dessa maldição, entre aspas, no quarterback. Também não sou uma equipa muito bem construída ofensivamente no que toca a playmakers, para além do Camara, acho que ainda há ali muitas lacunas de como devem ser utilizados, mas pelo standard e pelo nível que eu meto o Sean Payton, ele falhou em grande parte do encontro. Matt Ryan fez um dos seus melhores jogos desta temporada. E por outro lado, é interessante ver que Arthur Smith ganhou este jogo, ou o ataque ganhou pelo ar. Ou seja, Arthur Smith, que corria aquele esquema em Tennessee muito focado na corrida de Derrick Henry, chega num jogo em que fez 50 ou 60 jardas de corrida, se tanto, e ganhou o jogo pelo ar com Matt Ryan. Cordarrelle Patterson continua a ser uma estrela na minha fantasy, na NFL. Mas olha, estavas a falar do jogo de corrida, passar de Derrick Henry para Mike Davis, e o Mike Davis, eu não sei o que é que se passa com o Mike Davis, porque o Mike Davis o ano passado esteve a um bom nível e este ano, aliás, ele chegou a fazer um fumble, eu acho que foi no último quarto ou mesmo no último drive, eu acho que ele fez um fumble, só que acabou por ser recuperado. Ou seja, houve ali alguma sorte à mistura, mas o Mike Davis não está em Atlanta, e eu falava no outro dia com o André sobre estes Falcons. Eu já achava, na altura, no outro podcast, nós fizemos a nossa visão futura sobre aquilo que seriam as equipas, talvez, esta temporada, e eu achava que os Falcons iam ser, das equipas com os novos treinadores, a equipa mais pronta, por assim dizer, a poder lutar por um lugar nos playoffs. E eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que estes Falcons vão estar ali na luta pela 7ª seed no lado da NFC, e do lado dos Saints, principalmente na primeira parte, muitas drops por parte dos receivers, ou seja, a não ajudarem o Trevor Siemian. Também as recepções do Camara aconteceram quase todas na segunda parte, um ajustamento de Sean Payton. Mas pronto, é isso. Boa vitória dos Falcons. Acho que é só isso. Sim, mais um pontapé de Yang Hoku, que entra entre os postos para dar a vitória à equipa de Atlanta. Agora vamos olhar sim para algumas surpresas inesperadas ao mais alto nível.
E a minha pergunta para vocês, com estes dois jogos, Broncos a vencerem 30-16 os Cowboys e Bills a perderem 6-9 com os Jaguars, qual foi para vocês a maior surpresa destes dois jogos? Para mim foram os Bills. Não sei para o Nuno se foi também. Sim, os Bills meterem 6 pontos contra os Jaguars, digam o que disserem. Digam o que disserem. Os Bills têm que carburar mais ofensivamente e não o conseguiram fazer. E estes 16 pontos dos Cowboys já agora também são enganadores, não é? Estava 30 a O no quarto. Mas pronto, desculpa, Pedro. Não, eu estava mesmo a perguntar. Para mim é isso mesmo. Os Bills não conseguirem fazer nada contra estes Jaguars durante 4 quartos, para mim é esclarecedor. Não quer dizer que é esclarecedor, que acho que é um daqueles jogos que corre várias coisas mal, mas é esclarecedor de que talvez estes Bills precisem de uma afinação, se podemos dizer assim, mentalmente, para conseguir sair desta. E deixa-me só dar o destaque à maldição que houve dos Mannings, que só podia ser. Eu avisei-vos depois. Mas explica. Avisaste, mas também não fizeste nada para Não tenho ires coragem, ao encontro disso. não sou menino para isso. Mas explica já, faz o que eu não estava a dizer, se puder explica aqui o contexto. Porque os Mannings, o Eli e o Peyton costumam estar agora no Monday Night Football e sempre que lá foi alguém de convidados que ainda jogam na NFL, perderam na semana a seguir. O Russell Wilson perdeu, o Kelsey, o Gronk, o Brady. E o Josh Allen esteve lá na semana passada e eu lembro-me de falar com vocês a dizer que os Jaguars iam ganhar na brincadeira. Ok, maldição, mas é assim, são os Bills com os Jaguars. Mas pronto, pelos vistos não é maldição nenhuma. Eu só para falar deste jogo mais um bocadinho, porque o ano passado acima de tudo tornou-se uma coisa gritante e neste jogo também, obviamente, os Bills não conseguem correr a bola. Ok? É verdade. E não só não conseguem correr a bola, porque não conseguem correr a bola, como nem tentam. Já nem tentam. E isso é preocupante para uma equipa. Pedro, são os teus candidatos ao Super Bowl? Sim. Sim, exato. Sim. Exato. Para uma equipa que vai lutar pelo Super Bowl, de acordo com o Pedro. Pronto. Assim, Browns, tem calma, Browns. Tens mais derrotas que eu. Ao menos correm a bola. Olha, aquela música do Saudade. Tinha saudades de ver o Nuno a mandar-te aqui umas laranjas. Tão bom. Mas é verdade, é assim, mais na AFC ainda. Eu acho que na AFC mais do que na NFC, desculpem. Eu acho que a ausência de jogo de corrida é muito preocupante. E o ano passado os Bills foram onde foram, com muito mérito. Este ano já ceifaram um bocadinho a besta deles do ano passado. Que é preocupante quando tiveste os Chiefs 2 anos seguidos sem correr a bola, praticamente a ir ao Super Bowl? Acho que é preocupante porque os Chiefs, tens o exemplo dos Chiefs também este ano. Se te percebem, se te entendem, se sabem o que é que tu fazes, e se calhar agora ficamos um bocadinho no jogo dos Broncos e dos Cowboys. Os Cowboys descobriram, ou melhor, os Broncos deram o papel vegetal de como é que tu podes parar um bocadinho o ataque dos Cowboys, não é? E eu acho que essa é a grande questão, que muitas vezes para quem começa a observar a NFL, pensa que uma equipa é muito boa e vai ser sempre muito boa e vai ganhar sempre os jogos. E não, a partir do momento em que te perceberem, em que souberem as tendências, olha o ano passado os Seahawks. Primeira metade da fase regular, imparáveis, máquinas, Russell Wilson, MVP. De repente as defesas perceberam todas como é que tinham que parar o Brian Schottenheimer e o seu ataque. É a questão da NFL, a partir do momento em que te percebem, ainda estamos aqui há 4 anos para perceber como é que se para o Lamar Jackson. Acho que ainda ninguém percebeu isso. Isso. Mas a partir do momento em que te percebem, conseguem-te limitar ou conseguem-te realmente parar e isso é um problema. Mas para mim, deixa-me já agora só dar a opinião sobre o jogo dos Broncos e dos Cowboys. Eu fiquei escandalizado. Eu não estava nada à espera. 30-0. É que o jogo devia ter ficado 30-0. Aqueles 16 pontos foram na fase do tempo do lixo e ninguém estava a contar para que aquilo interessasse para o que quer que fosse. Mas
Fiquei muito, muito surpreendido pela positiva pelos Broncos, mas acho que é só de pouca dura. Não acho que estes Broncos sejam uma equipa competitiva, nem acho que seja uma equipa de playoffs. Já o tínhamos dito a semana passada, Pedro, e mantenho a minha opinião, apesar do bom trabalho esta semana. Sim, eu acho que os Cowboys não apareceram no jogo de hoje. Eu acho que isto também tem um lado hum, psicológico, chamemos-lhe assim, os Cowboys tinham ganho na jornada anterior aos Vikings com o suplente. De repente chegam aqui com o Dak Prescott e com uma quantidade de vitórias a que não estão habituados e isto depois pode-se refletir também nos treinadores, ou seja, eu falo do lado psicológico. Para mim, o lado psicológico, muito dele, os jogadores têm-no, mas depois é implementado na equipa pelo treinador. E o treinador tem que alimentar essa cultura e essa vontade de querer e de ganhar jogos. E é uma grande diferença. Os Broncos trocam Lamar Jackson, trocam o Von Miller para os Rams, provavelmente o melhor jogador dos Broncos, discutível, obviamente, mas trocam-no e vemos uns Broncos super concentrados, com vontade de chegar e de fazer moça aos Cowboys. E em termos estatísticos, acabam por fazer isso. Estavam com uma média de correr a bola mais ou menos 150 jardas por jogo, correm nem 80. A posse de bola, falavas há pouco, por causa da questão dos Ravens, tiveram 18 minutos de posse de bola, quarto downs, tentaram 4 vezes, não conseguiram nenhuma conversão. Pronto, é o motivo da derrota dos Cowboys. Para mim, há um elemento de cabeça e de excesso de confiança, talvez, por Dak Prescott estar de volta e de acharem que vão rebentar com estes Broncos, e depois acabaram por levar uma escovadela, que para mim é a escovadela da semana. E é uma questão, para mim foi também uma questão de matchup. Acho que não há blueprint ou papel vegetal sobre como parar estes Cowboys, porque acho que foi muito de matchup. Ofensivamente, acho que os Broncos conseguiram correr a bola e aí está a controlar o tempo de jogo. Que tiveram, como não disse, os Dallas 18, os Broncos 41 minutos de jogo, por isso completamente à vontade. E houve muita corrida com o Javonte Williams e com o Melvin Gordon, correram a bola 38 vezes. Teddy Bridgewater, falámos logo no início, é um game manager e foi isso que ele teve que fazer. Teve de ser um game manager e quando é assim, por norma, corre bem. Acabaram por atacar muito bem a defesa dos Cowboys, especialmente com o Tim Patrick, e depois foi a defesa. Muito cover one, em que deixaram o Surtain, o Kyle Fuller, o próprio Ronald Darby arriscaram um bocado. A realidade é essa, que jogar 1 para 1 contra a man contra os Cowboys é arriscado, mas correu bem tanto com o Surtain, com o Darby, com o Fuller. Lá atrás o Justin Simmons, o Kareem Jackson e o Caden Stearns, o rookie, conseguiram patrulhar muito bem e criaram pressão suficiente, especialmente com o Jonathan Cooper, que é um rookie que eles têm deste ano. Conseguiram fazer a pressão que tinham de fazer ao Dak Prescott, que nunca pareceu confortável com o jogo. Por isso acho que foi muito de matchup. O Vic Fangio sabia o que tinha de fazer e parece que o coordenador defensivo Vic Fangio apareceu para este jogo e conseguiu fazer um game plan perfeito. Sim, olha, tu foste tocar no nome do jogador que eu queria aqui puxar, o Jonathan Cooper, que eu acho que também teve algum peso na decisão que os Broncos podem ter tido em deixar Von Miller ir, porque realmente está a aparecer muito bem na temporada e terem conseguido com o Von Miller, com a troca que foi, de uma segunda e uma terceira, acho que é um investimento ganho. Eu queria lançar só aqui uma questão, mais se calhar orientada para o Pedro, não sei se depois o Nuno também quiser aqui dar a sua opinião. Na pré-temporada, falámos com a novela do Rodgers, falámos, e mais o Pedro disse, se o Rodgers vai para os Broncos, eles são equipa de Super Bowl, certo? Disseste isto? Sim. Com a saída agora de Von Miller, achas que se tivermos o Rodgers neste plantel dos Broncos, continuam a ser equipa de Super Bowl? Ou achas que os Broncos já são uma equipa que está a caminhar, está a puxar um bocadinho a carroça para trás? Já não, mesmo com um quarterback de elite, não vão lá?
É assim, não estou tão confiante como estaria. Acho que diria que era uma equipa de certeza de playoffs a lutar para ir a um Super Bowl. Não tanto com a equipa de Super Bowl, porque eu tinha os Broncos como uma defesa e acho que na altura até tinha top 5, porque estava à espera do coordenador defensivo Vic Fangio aparecer e fazer o que fez contra os Cowboys quase semana após semana. E está a ser raro esta defesa dos Broncos ser dominante. Por isso não dizia com tanta confiança, mas estamos a falar de um top 3 quarterback na liga, com as armas todas que tem, com os running backs que tem. Eu continuo a dizer que o problema é o sistema, mas com o Rodgers acho que era uma equipa de ir ao Super Bowl, mas não digo com tanta confiança como diziam antes. Olha, o Pedro falou, isto é só uma nota final, o Pedro falou há bocado do Tim Patrick, que conseguiram atacar bem com o Tim Patrick, que marcou o único touchdown de passe neste jogo, a bater Trevon Diggs, porque nós falamos muito bem de Trevon Diggs, é só para mandar mesmo uma larachazinha, porque temos falado também da questão, as estatísticas faz dele bom, mas não o melhor. Pronto, foi batido uma vez mais neste Olha, jogo. e só porque foste aí, e para dar aqui um aparecimento do André Estatísticas, porque eu já percebi que tu também tens um heterónimo, que é o Nuno Analítico. Por isso, o André Acho que, Estatísticas. agora a sério, acho que temos que gostar e temos que olhar para estes números, porque não é Não, por acaso, não é temos. por acaso que estão constantemente a aparecer nas emissões e a analisar números, porque são reais. Mas imagina, isso, nós já falámos um bocadinho disto no passado. O Trevon Diggs pode ser um excelente corner para um disruptor, para um ball hawk, um corner que vai buscar bolas e tudo mais. Mas ele não é o protótipo de um corner que eu acho que as equipas querem. Já o AJ Terrell, o corner que os Falcons foram escolher e escolheram à frente, se não estou em erro, do CeeDee Lamb inclusive, e levaram com algum Sim, fogo o por AJ causa Terrell disso, foi das escolhas mais mediáticas do mais passado. mal faladas, não é? Na altura. O AJ Terrell está Sim, neste momento a ser o corner que menos jardas dá aos seus adversários. E isso é o que nós chamamos um shutdown corner, que é se calhar, não sei se vocês vão concordar comigo, mas é se calhar a espécie mais rara que existe de um defensive back na NFL. e É um para shutdown mim corner. é a coisa mais bonita de ver dentro de um campo de futebol americano. Sim, eu acho que é capaz, e isto agora também é meio pergunta com queijinho, para queijinho, não é? Pergunta com queijinho, já antes era para, agora já é com. Com queijinho não dá para mim, meu. Com Exatamente. queijinho não dá para mim. Eu acho que é capaz de ser, em termos, se olharmos para todos os grupos posicionais, e isto é muito vago, acho que é capaz de ser mesmo o diamante mais raro de encontrar na NFL. É a Acho que posição sim. mais difícil de se jogar na NFL para mim. Também acho. Também. E cada vez Porque tu mais. fazes, E cada porque vez mais. sim, porque tens cada vez mais atletas a aparecer na posição de receiver, mas tu estás a andar para trás enquanto eles vêm num sprint. E tu tens de conseguir rodar a 180 graus e continuar com ele. E podes fazer 59 minutos e 50 e 30 segundos de grande jogo, mas ele de repente faz uma bomboca para 80 jardas, touchdown, e tu és o pior cornerback à face da terra. Mas tu secaste o homem, o jogo todo. Mas por acaso ele conseguiu aquela bomboca porque conseguiu, porque é normal também, são bons jogadores, e pronto, e ficas queimado. São Isso muitos é. anos a defender a tua posição, não é, Pedro? Não é fácil. Vê-se mesmo, Não é fácil. vê-se mesmo, precisaste desabafar um bocadinho. Eu tenho o Senti. discurso pronto, eu tenho o discurso pronto. Foi o confessionário do Pedro Fernandes. Confessionário do Pedro Fernandes. Olhem, outros jogos que nos falta aqui abordar e falar um bocadinho, a vitória dos Dolphins 17-9 sobre os Texans, que tiveram Tyrod Taylor de regresso, mas em má hora, amaldiçoado a hora. Os Giants venceram 23 os Raiders, que como organização, já nem sabia o que é dizer, e os Chiefs 13-7 sobre os Packers, num jogo onde houve Jordan Love, mas não houve muito amor para esta equipa dos Packers. Quais é são aqui as principais incidências que vocês gostariam de dar destes jogos? Vou começar então logo pelo primeiro, pelo dos Dolphins com os Texans. São duas quarterback rooms, portanto, South quarterback que são completamente incógnitas. Davis Mills não é solução. Tyrod Taylor também chegou e chegou mal, pelo menos comparado com o que estava a fazer no início da época. Do outro lado, Tua continua sem jogar, Brissett aparece, não faz brilharete, mas ganha o jogo.
Portanto, desses 4 quarterbacks, acho que não há nenhum que se aproveite. Depois deste aqui, só dar o destaque que eu acho que a defesa de Miami, mesmo sendo contra o ataque dos Texans, pode estar a aparecer. 2 jogos seguidos em bom plano, por isso estou ansioso também, isto só um mini preview do jogo que vão ter contra os Ravens agora na próxima semana, que pode mesmo ver se pelo menos esta defesa está num caminho que nos habituou ano passado ou não. Eu vou passar já para os Packers Chiefs. O jogo não foi propriamente interessante. Eu acho que os Packers tinham ganho este jogo facilmente com Aaron Rodgers. Facilmente com Aaron Rodgers. E depois, numa análise posterior, eu ouvi o Drew Brees a falar de um bocadinho do Jordan Love. E o Drew Brees falava que muitas vezes, e achei muito interessante, é por isso que estou a trazer, obviamente, para aqui, que muitas vezes os backups são ensinados à medida do titular. Ou seja, os backups estão numa sala de quarterback, como falava o Pedro há bocado, a ver filme do titular, a ver o treino do titular, e depois, quando entram em campo, porque têm que entrar para substituir o titular, entram quase numa ideia de fazer uma imitação do titular. E eu achei isto interessantíssimo, porque viu-se ao longo do jogo o Jordan Love a tentar fazer coisas a Aaron Rodgers, mas o Aaron Rodgers era aquilo que o Pedro dizia. O Aaron Rodgers é top 3 na NFL há 10 anos ou mais. Portanto, muito complicada a estreia a titular de Jordan Love, muito pouco para alguém que foi escolhido, para um quarterback que foi escolhido na primeira ronda, e que os Packers inclusive chegaram a fazer conseguir ir buscar este talento, esta gema, e muito pouco Packers, muito pouco ataque, um ataque muito apático, pouca ajuda de Matt LaFleur em termos de play calling para Jordan Love, e os Chiefs, acho que o tema, e foi lançado durante a emissão, o tema é se estes Chiefs são equipa de playoff ou não neste momento. Nós falámos disso na emissão e eu disse aquilo que vou repetir agora. Para mim os Chiefs não vão aos playoffs. A jogar da maneira que estão a jogar, não têm defesa que consiga sustentar a inconsistência do ataque, nem o ataque joga ao nível que permita balancear um pouco aquilo que a defesa é, que é um autêntico passador. E deixa-me só complementar uma coisa que tu disseste, e adorei a tua análise já agora, muito boa o que acabaste de dizer, porque foi mesmo... do Drew Brees. É tua na sequência do que ouviste do Drew Brees. Que é... não sei se vocês... Agora vou citar o Matt Nagy, nem acredito que vou fazer isto. Que o Matt Nagy tinha na folha dele, chamada de jogadas, a dizer be you, sê tu. E acho que é um bocadinho isso. Acho que é mesmo isso. Porque se o Jordan Love tivesse tentado ser um bocado mais ele e vá para o coaching staff, e aí dou uma facadinha ao Matt LaFleur, que acho que o Matt LaFleur não soube fazer isso. O Matt LaFleur não sabe usar o A.J. Dillon. Pá, eu posso estar a embicar demasiado com isto, mas o A.J. Dillon é uma estrela. O A.J. Dillon tem tudo para ser um running back ao nível daquilo que nós temos de melhor na NFL. E acho genuinamente não que concordo. o Matt LaFleur só não para dizer sabe... assim, não concordo. Tudo bem, vocês não tens de concordar com tudo aquilo que eu digo. Mas acho mesmo que, para este jogo em particular, e já no jogo anterior contra os Cardinals, o A.J. Dillon tem que ser usado como um punching bag autêntico. E tu chegares à fase final do relevado e começares a fugir a isso, pá, é um erro. Para mim é um erro. Foi contra os Cardinals e tiveram sorte, e contra estes Chiefs, se a abordagem tivesse sido outra, se também as special teams não tivessem falhado os 2 field goals que falharam, é verdade, mas acho que estes Packers podiam ter tido outro resultado, porque para mim foram a melhor equipa do que os Packers no computo geral, ou melhor, os Packers foram a melhor equipa do que os Chiefs no computo geral da partida. Primeiro, isto é AJ Dillon, pá.
Epá! Olha, Mas pronto, tudo bem. Atenção, eu acho que é um Tudo bom bem. running back. Atenção, eu acho que é um bom running Eu back. também, mas a estrela, estamos Eu aqui a acho que é uma falar. estrela. Eu acho que ele, em determinados sistemas na NFL, era titularíssimo e fazia estatísticas absurdas. Nos Acho Bills mesmo. que não correm a bola. Nos Aí Bills. não, aí não ia dar. Aí não ia dar. Pá, ok. Está bem, André. Pronto, mas seguindo então, eu acho que este ataque dos Chiefs foi mais uma vez fraco. Acho que não há muito mais. Conseguiram não fazer turnovers, o que é positivo, mas não houve progressão nenhuma. Aquilo foi horrível de ver. Destaco um pouco também para o Joe Barry, que eu também tenho criticado, o coordenador defensivo dos Packers, que conseguiu limitar o efeito de Patrick Mahomes e companhia, mas há tantos problemas com o ataque dos Chiefs. Incapacidade de jogar contra dois safeties contra cover 2, que é cada vez mais o que. Primeiro, é uma variação que a Liga está a adotar, do cover 3 está a passar mais a cover 2, e que as equipas jogam cada vez mais contra os Chiefs. Não conseguem correr a bola. O Kelsey ou está magoado ou então não percebo. O Mahomes não confia em mais ninguém sem ser no Kelsey e no Hill. Não confia na linha ofensiva porque também não tem tido muitas razões para. E ou o Mahomes está a dar deu um passo atrás, para mim é bastante válido, porque mentalmente não está lá, e ele ou deu um passo atrás, ou não sei, mas há aqui muitos problemas, e aqui, quando falei disso, falei em coaching staff, falei no Mahomes e falei nos próprios, nos restantes jogadores, por isso, para mim, como um todo, este ataque não merece ir aos playoffs, mesmo assim eu continuo a achar que vão. Nos últimos 4 jogos a defesa tem 16 pontos por jogo sofridos. É verdade que levavam 40 pontos do Aaron Rodgers esta semana, mas a realidade é que só sofreram 7. Portanto, nos últimos 4 jogos têm apenas 16 pontos sofridos por jogo. É um bom indicativo para o que se pode esperar destes Chiefs. Por isso, eu acho que ainda vão aos playoffs, mas é horrível ver esta equipa a jogar este ano. Sim, o meu maior problema com o ataque dos Chiefs e precisamente, especificamente com o Mahomes é precisamente a falta de confiança na linha ofensiva. E pronto, eu digo falta de confiança na linha ofensiva, no entanto, aquilo que eu quero dizer é a capacidade do Mahomes ficar no pocket. Ou seja, eu não sei se é da falta de confiança na linha ofensiva ou se é da necessidade que o Mahomes tem de tentar ganhar tempo, porque foi aquilo que sempre lhe aconteceu, tentar ganhar tempo para mandar uma bomboca para a frente. Só que depois não tem ajuda. E as defesas estão a tapar a profundidade, portanto o Mahomes tem que aprender a ficar no pocket. Sim, ele tá com as estatísticas piores sempre na sua carreira em scramble. A sair quando sai do pocket, os números que ele tem não é scramble, é fora do pocket, são os piores números que teve na carreira, porque as equipas também já perceberam que passa muito por aí. E apesar deles terem ganho o jogo, a última jogada é que aquele passe para o Tyreek Hill fora do pocket, não é um esquema sustentável desta maneira. Sim, olha, antes de seguirmos em frente, e só para mencionar aqui o jogo dos Giants e dos Raiders, não vamos estar aqui a bater muito no ceguinho, mas este último mês dos Raiders foi um completo desastre. A 8 de outubro começam a sair os e-mails sobre o Gruden. A 10 de outubro eles perdem contra os Bears no último jogo, naquele que viria a ser o último jogo do Gruden. No dia a seguir voltam a sair mais e-mails e o Gruden acaba por rescindir o contrato. 2 de novembro o Henry Ruggs acaba por ser acusado na sequência do acidente de viação que teve, em que acabou por haver uma fatalidade. É cortado da equipa. 4 dias depois aparece o Damon Arnett com um vídeo a exibir armas de fogo e 2 dias depois é dispensado da equipa. Ou seja, em apenas uma semana os Raiders ficam sem as suas 2 escolhas de primeira ronda do ano passado, em Henry Ruggs e Damon Arnett, e é completamente fora de órbita imaginar uma situação dessas numa organização que investiu forte em John Gruden e em Mike Mayock, que, para quem não sabe, era um dos principais analistas, era da ESPN, Pedro, não sei se era da ESPN, era um dos principais analistas de college football. Agora também fico, pois, sim. O Mike Mayock era da NFL Net. Era da NFL Network. NFL Network. Mas era um dos principais analistas de Era o futebol guru. americano universitário. Era o guru.
Era o Por guru. isso, eu não consigo. Eu não sei se vocês querem dizer alguma coisa sobre este contexto. Não vamos estar aqui a falar sobre o caso do Henry Ruggs em particular, ou sobre isto do Damon Arnett, ou a questão dos e-mails do John Gruden e tudo mais, mas a organização deve pairar ali uma onda negativa neste momento que é muito difícil de sair dali. É só que eles têm isto que é tão negativo. Depois têm, por exemplo, 2 casos dentro do Darren Waller e do Max Crosby, que são atletas que estão a passar por fases em que estão a limpar um de álcool, o outro das drogas, que estão a limpar completamente e que têm um impacto tremendo na comunidade. No que toca a estas situações positivas de conseguir sair do abismo quase onde estavam e não seriam jogadores de futebol americano se não saíssem. E por outro lado tem esta negatividade toda, por isso é um problema, claro, e precisavam de uma reformulação não muito agressiva, mas precisavam seriamente de perceber quem são os jogadores que têm de ficar, os Carr, o Crosby, o Waller, e estes jogadores conseguir tirar deles o melhor e passar para os restantes jogadores, e infelizmente tirar não quero chamar maçãs podres, mas tirar estes jogadores que em nada interessam, nem ao futebol americano, nem à NFL, nem a nada. Sim, a realidade é que depois do despedimento, chamemos-lhe assim, do Gruden, eles conseguiram 2 vitórias, tanto contra os Broncos como contra os Eagles. Depois tiveram a semana de descanso e chegam e perdem contra os Giants, que já agora não produziram nada por aí além para ganhar este jogo. Tiveram uma pick six, o Carr que estava a ser um jogador provavelmente considerado para contenções de MVP num outro mundo, mas estava. E tem aqui 2 interseções que acabam por prejudicar a equipa. Para mim, esta divisão ou é ganha pelos Raiders, que se conseguem dar a volta, ou pelos Chargers. Portanto, eu não estou em modo apocalíptico para estes Raiders. Acho que foi um percalço. Sim, acho que na adversidade às vezes as equipas encontram-se, os grupos encontram-se, por isso pode haver esse mote, mas vai ser um grande desafio que a equipa, agora orientada pelo Cicácia, tenho dificuldade em dizer o nome dele, irá ter aqui pela frente. Olha, e eu tinha dito que, lá está, nós íamos ter que ir aqui, nós íamos ter que falar deste tópico, que deixa o Nuno mais emotivo do que ele já está. Ai. Os 49ers perderam 31-17 contra os Cardinals B. É verdade, os Cardinals B, a equipa B dos Cardinals. E eu tenho aqui 2 pontos acima de tudo que eu quero abordar. O primeiro é quem é que é o culpado desta época desastrosa dos 49ers, porque não há outra maneira de colocar isto. E a segunda é perceber como é que o Nuno, ou porque é que o Nuno se rendeu aos Cardinals. Eu para começar aqui por causa dos 49ers, eu neste momento, aliás, isto é uma coisa que é falada, nós somos todos simpatizantes dos 49ers, e eu neste momento pareço aquele fã dos Jets que perguntam tipo, então, de que clube é que tu gostas? E ele diz, dos Jets, dos Jets, assim, em modo sussurro, sou eu com os 49ers, porque tenho alguma vergonha alheia, porque é verdade, a secundária dos 49ers é de chorar, é de chorar. Não conseguem ter um ângulo bom de placagem, não conseguem fazer uma jogada e depois podemos ir os 49ers e as lesões dos 49ers. Os 49ers estão, como os americanos gostam de dizer, on pace, não é? No ritmo para ter a 6ª época em 7 com losing record, ou seja, com um recorde negativo. Portanto, já não há desculpas, porque é verdade, tiveram uma época em que chegaram ao Super Bowl e perderam e deviam ter ganho contra os Chiefs,
mas isto agora já não há desculpa, já não se pode continuar, ainda por cima com as mudanças que fizeram para ir buscar, com as transações que fizeram para ir buscar o Trey Lance, que é Sim, uma vergonha, é uma eu acho que vergonha. está a ser a maior ressaca de Super Bowl dos últimos tempos. Porque é completamente absurdo o que nós temos visto. Sim, Eu disse-vos ontem à noite que ia ver este jogo e que sabia que ia ficar mal disposto. E fiquei muito mal disposto. Tive que ir tomar um compensant, pá, tudo o que vocês puderem imaginar eu tomei para tentar esquecer aquilo que tinha visto, porque foi mal. É o que tu disseste. A defesa, a secondary em particular, a praticar distanciamento social. A pandemia já passou, amigos. Ou parece que já passou. Por isso, executem. Façam as coisas como deve ser. O Josh Norman tem que ir de vela. Porque aquilo já não é questão de não jogar, é comportamental. Aquela falta que ele teve no final, que ajudou os Cardinals, uma falta de taunting ou de unsportsmanlike conduct, é impossível um jogador, ou não é impossível, mas devia ser altamente punido um jogador ter aquela abordagem. Se tu és uma estrela de uma equipa, isso passa. Mas quando tu és um jogador como o Josh Norman, que já está em final de carreira, e que a equipa que te quer é em desespero, porque os 49ers estão em desespero claramente na sua secondary, não podes ter aquilo. E eu agora quero entrar no Kyle Shanahan, que claramente parece que está a perder a equipa. Não estou pronto. Tem que ser. Traga o Duarte. O Duarte, se estivesse aqui, vocês sabem como é que é o riso do Duarte, não é? Claro. O riso do Duarte neste momento aqui era qualquer coisa. Mas, ou ele dizia, eu avisei-vos. Mas a questão é, o Kyle Shanahan está a perder a equipa, está a complicar demasiado. Eu acho que ele está perdido dentro dos pensamentos dele, na maneira como chama as jogadas. Porque uma das grandes vantagens dele, eu tinha dito isto aqui no outro episódio, ele é muito bom a prever o que é que o outro lado vai fazer e chama as jogadas um bocadinho com antecedência. É quase ali um vidente 2 ou 3 jogadas à frente. Eu acho que ele está perdido a jogar o xadrez do jogo dentro da cabeça dele. Está a chamar mais jogadas, insiste em mudar quando não há necessidade de o fazer, não consegue dar ritmo aos jogadores. É mau, é muito mau, e estes 49ers, para mim, a época está perdida. Se não são equipa de todo para ir aos playoffs, vai ficar sempre aqui a pairar a questão entre o Jimmy G e o Trey Lance até o final da época. Vamos andar neste rebel constante, tenho a certeza absoluta, e acho que no final da época, infelizmente, o Kyle Shanahan vai continuar, e acho que o bode expiatório vai ser o D'Amico Ryan, o coordenador defensivo. É ele que vai ser despedido, e vão trazer alguém para dar mais uma oportunidade ao Kyle Shanahan. É como eu acho que isto vai acabar por se proporcionar ao longo desta época. Não sei, Pedro, se tens aqui também uma opinião. Estás aí muito caladinho, eu sei. Estás a sofrer por dentro. O Kittle e o Ayuk fizeram bons jogos. Podemos ir por aí. O Pedro está a olhar para o lado positivo da coisa, não é? Mas é só isso que eu posso dizer, porque assim, este foi, e estávamos a falar do D'Amico Ryan, foi talvez o jogo em que eu vi mais o D'Amico Ryan a ser outcoach, a levar uma lição uma lição de bola completa. Em relação ao Kyle Shanahan, ele, se não tiver o sistema a funcionar, é medíocre. E a realidade é essa, porque ele, como gestor de homens e líder de homens, até ao que me parece, é fraco. Gestão de pessoal é fraco. Mas o sistema funciona, e se o sistema funciona, ele é o maior das redondezas. Se o sistema não funciona, então temos um problema, amigo. E o sistema não está a funcionar. Porque ele meteu 17 pontos. Com o seu arsenal. Ok, não tem o Raheem Mostert. Mas não tem o Raheem Mostert há muito tempo. E tem lá muitos jogadores que conseguem correr a bola. Mas ele não corre a bola. Ele correu a bola 11 vezes. Ele correu a bola 11 vezes contra uma defesa que não consegue parar a corrida. Que é a dos Cardinals. Não vamos falar mais disto. Já chega. Sim, vou dar citando um poeta, citando um poeta que todos nós conhecemos, acabou. Não vamos falar mais disto. Exatamente. Mas só para dar aqui um número, são 72 jogos de Kyle Shanahan no comando dos 49ers, 40 derrotas. Ou seja, é inadmissível. E eu concordo com aquilo que disseste, André. Eu acho que o Kyle Shanahan, basicamente eu acho que o Trey Lance e a troca do Trey Lance vai dar mais um ano a Kyle Shanahan, mas acho que no final da temporada estamos a falar de Kyle Shanahan no hot seat, e não concordo com uma coisa que disseste, assim muito ao de leve, que é, eu acho que os 49ers ainda vão estar na corrida para a 7ª seed.
É só isso. Isso quase que parece bolo nesta altura e depois desse discurso todo. Ouça! Depois de perderem com os Decidi arriscar, Cardinals pá, B. decidi arriscar. Mas a mim, deixa-me só dizer, porque falámos mal dos 49ers, mas a realidade é que os Cardinals responderam muito bem à derrota da semana passada, que não deveria ter acontecido depois daquela última jogada desastrosa do AJ Green na interseção do Douglas que deu a vitória aos Packers. Responderam sem Kyler Murray, sem DeAndre Hopkins, sem AJ Green. Chase Edmonds entretanto lesiona-se, e com o James Conner e com o Colt McCoy e com algumas armas defensivas que têm, nomeadamente Chandler Jones e Marcus Golden, conseguiram aparecer e conseguiram dominar a partida. Por isso, há que dar destaque negativo para um lado, mas também o positivo aos Cardinals, que se prepararam muito bem para este jogo. Sim, olha, eu só quero dizer uma coisa, eu estava a ver aqui o calendário dos 49ers. Pai, se os 49ers forem aos playoffs, eu acho que eu nem sei. Olha, nem sei. Mas por acaso reparei aqui numa coisa, no dia 28 de novembro vamos ter uns 49ers Vikings. Como é que vai estar o teu coração nesse dia, Pedro? Só para perceber aqui Dividido. Dividido. Vai estar a ouvir o Marco Paulo, eu tenho dois amores. Vai estar a ouvir isso. Mas sim, mas olha, destaque positivo obviamente para o bom trabalho dos Cardinals com Cliff Kingsbury nesta partida. Não foram só os 49ers que foram maus, os Cardinals estiveram muito bem e responderam muito bem também a um desire que tiveram contra os Packers. Falta-nos apenas abordar aqui dois jogos antes de entrarmos aqui nos minutos finais deste podcast. Sunday Night Football, vitória dos Titans 28-16, mais uma surpresa. E no Monday Night Football, vitória dos Steelers 29-27 contra os Bears, num jogo que ficou muito, muito pautado pela pobre exibição da equipa de arbitragem, com decisões muito, muito contestáveis. Tenho aqui uma opinião para partilhar com vocês sobre estes Titans, que para mim são a equipa mais difícil de rotular na NFL, porque eles não é suposto serem tão bons quanto aquilo que conseguem ser, e depois também não é suposto serem tão maus como nos jogos em que acabaram por sê-lo, nomeadamente contra os Jets e no primeiro jogo da temporada, que foi contra os Cardinals. Por isso, qual é a vossa opinião aqui um bocadinho sobre esta equipa de Tennessee? Para mim, os Titans parecem-me aquela equipa com a estrelinha que os Titans têm de meter medo neste momento, porque eles não perdem. Os Titans não perdem. Estão numa sequência muito forte, tirando esse jogo dos que quase tem sido visto como um outlier. Os Cardinals jogam bem a bola. Os Titans jogam bem a bola. Sempre que Derrick Henry. E jogaram de uma maneira para vencer o jogo. Basicamente, foram com os Rams e jogaram para vencer o jogo. Pois, é isso que eu acho. Eu acho que nós não tivemos hipótese de ver os Titans sem o Derrick Henry. Ou seja, o ataque dos Titans. Eu tenho que ver mais um jogo dos Titans e eu acho que estes Titans vão começar a cair. É aquilo que eu acho. Acho que o trabalho defensivo que fizeram foi espetacular contra os Rams. Tiveram muito bem, ganharam mérito total para os Titans nesta vitória. Mas eu prevejo uma queda dos Titans, não a pique. Eu acho que acho que os Titans são uma equipa de playoff, aliás têm sido com o Mike Vrabel, e tem um calendário acessível para ir aos playoffs. Super acessível. Mas acho que foi uma prestação mais positiva defensivamente dos Titans do que ofensiva, e quero ver mais deste ataque dos Titans. Sim, e quando e se voltar Derrick Henry para os playoffs, boa sorte. Boa sorte, porque em janeiro estes Titans, se tiverem a jogar defensivamente, como nós vimos este passado domingo, e se Derrick Henry voltar a 100% no momento chave para a temporada, esta equipa dos Titans é, como o Pedro disse, uma equipa que deviam todos temer bastante. Sobre os Steelers e os Bears, tinha destacado aqui o pobre trabalho da equipa de arbitragem, mas queria destacar aqui o bom trabalho que vimos Justin Fields fazer, porque acho que foi se calhar o jogo onde o senti mais livre, mais natural, está a ganhar ritmo. O jogo parece estar a começar a abrandar um bocadinho, e acho que isso é um ponto aqui a ressalvar. E já agora, eu acho que os Bears deviam ter ganho este jogo
acho que os Steelers acabaram por ter aqui um bocadinho a sorte na fase final da partida. Sim, acho que sim, mas é assim, mas abrandou o jogo no quarto, porque até lá foi um jogo difícil de ver para o lado dos Bears, que aquilo também não andava nada. E eu acho que os Steelers depois se sentiram demasiado confortáveis com o 26 no final do terceiro quarto, que entretanto que o Freiermuth fez mais 2 touchdowns e que está a ser um jogador interessante que estes Steelers estão a começar a utilizar. Não é só o Najee a perder jardas ou ter de fintar 7 homens antes de passar a linha de scrimmage. Estão a aparecer também o Freiermuth, porque o Claypool e o Johnson também não estão a aparecer muito. Mas aí está, acho que o Justin Fields depois começou a jogar, mas demorou um bocado e isto foi bonito contra os Steelers, mas a maior parte das equipas eu diria que não deixa isto acontecer. Ou os Bears conseguem jogar 3 quartos ou 4 quartos de futebol americano, então vão continuar sempre a perder, porque não têm talento suficiente para conseguir fazer muitos erros, sendo que, e o maior destaque vai para o que disseste há bocado, a equipa de arbitragem fez o pior jogo que alguma vez vi de futebol americano. Sim, e já agora só uma coisa, sobre o Freiermuth, ele começou a brilhar quando eu fui buscar na Fantasy semana passada para te ganhar a primeira vez, e continuou a brilhar este ano quando te ganhei, aliás esta semana, quando te ganhei pela segunda vez. Eu vou só dizer uma coisa. André, só para dizer isto, está tu bem? começaste o ano muito bem nas nossas previsões, André, e não te está a correr bem o ano agora, está bem? Eu vou-te só dar estou só a dar eu não te vou dizer mais nada, André, porque eu acho que não é preciso. Tu estás a perceber onde eu quero chegar, não estás? Olha, Estás a amigo, perceber onde é que eu quero chegar? olha, amigo, tu Pronto. estás a dizer isto, mas a semana passada, quer tu, quer o Nuno, tiveram recordes negativos. Esta semana calhou-me a mim, acontece a todos. E Pois tu tu já estás tinhas tido, era na primeira semana, mas pronto, vamos mandar isso Eu para o não ar. tinha tido na Ok. primeira semana. Pronto, desculpa lá então, desculpa. Tem calma. Não Desculpa, tive. desculpa. Por acaso, vou dizer uma coisa, eu acho que tinha dito, por acaso disse no domingo. Foi a primeira vez em 4 anos que eu tive uma semana negativa, em que acertei menos jogos do que os que acertei. E foi a semana mais atípica que eu me lembro de ver da NFL. Mas, aliás, as últimas semanas foram um bocado de semanas atípicas, a realidade é essa, tanto que as nossas percentagens de acerto como um todo, estamos a ir assim numa curva um Mas bocadinho isso também não é descendente. preciso saber, não digas nada. Temos de dizer a verdade. Nós estamos aqui pela verdade. Mas isto sim, tem sido uma época completamente atípica já agora. altamente competitiva. Tu viste, super. não sei se viste aquele tweet que eu coloquei. Há 2 semanas os Bengals eram a número 1, era a number 1 seed da AFC. Hoje são a 10ª. É ridículo. A nível competitivo, é ridículo aquilo que nós estamos a ver. Pela positiva, digo que é ridículo, mas é um ridículo positivo. Meus amigos, antes de terminarmos aqui, jogadores ofensivos e defensivos da semana, bem como a jogada da semana. E como o Nuno está de regresso, não sei se queres fazer tu aqui a abertura das hostes. Jogada da semana, pick six Denzel Ward. Primeiro drive do jogo, Bengals conseguem subir no terreno, por assim dizer, interseção perfeita do Denzel Ward, que basicamente sabe perfeitamente, está perfeitamente posicionado e sabe que o lançamento vai ser feito para ali. Ele antecipa perfeitamente aquele lançamento e é uma pick six fantástica e que basicamente dá logo no início um momentum incrível à equipa dos Browns. Sim, eu por acaso também tinha a pick six do Denzel, acho que foi uma grande jogada, não é só os 99 jardas, mas a maneira como a jogada toda desenrola, acho que foi mais espetacular do que as outras pick six que tivemos. O Xavier McKinney fez uma, o Kevin Byard também fez outra. Tivemos uns touchdowns também defensivos por parte dos Falcons, se não me engano também houve um, mas acho que esta foi a mais espetacular de todas. Destaque só para o Mike Gesicki, que a fazer one-hand catch é ridículo. Tem lá 2 no jogo. Tem 2. Então há uma que o Justin Reed vai para trás dele a tentar ir buscar a bola e de repente o Gesicki levanta a mão, o braço e vai lá buscar lá ao terceiro andar, é espetacular. Joga com confiança, está a jogar claramente com confiança. Olha, a minha jogada da semana é a do Kevin Byard, a pick six do Kevin Byard. Porque nós muitas vezes elogiamos, e bem, o talento puro de fazer jogadas, mas acho que também temos de elogiar o talento que é tu estudares o filme e tu saberes o que é que vem. E essa jogada para mim é também um bocadinho no alinhamento do que vocês disseram, e o Nuno em particular, da jogada do Denzel Ward,
és tudo. Aí ele olhou, ele sabia que formação é que estava ali, sabia o que é que podia esperar e antecipou completamente a rota e a jogada e fez uma pick six para touchdown, que lhes deu na altura uma liderança ainda mais confortável e depois acabaria por dar a liderança também a vitória aos Titans. Em termos de jogador ofensivo e defensivo, não? Vou para o jogador defensivo, que é para manter no mesmo jogo. Jeffrey Simmons rebentou completamente com a linha ofensiva, tanto ele como o Demico Autry, muito mais pelos desenhos que houveram de linha defensiva, os stunts todos que baralharam muito ali a linha ofensiva e o Matthew Stafford, mas o Jeffrey Simmons com três cheques, não só pela estatística em si, mas porque um dos cheques é absolutamente lindo de se ver, que ele transporta, eu acho que é o Edwards, transporta o Edwards completamente para trás. Eu adoro ver porque aquilo é literalmente domínio, é força, é poder, é controle. Saber que o linha ofensivo está ali a mexer bem os braços, mas não sabe o que é que Está não vai fazer completamente nada. perdido. Está Completamente perdido. Parecia perfeito. o Justin Jefferson a tentar bloquear na corrida do Dalvin Cook, não sei se viram. Mas pronto. Pedro, qual é o teu jogador defensivo? Isto foi uma das semanas mais difíceis. Eu tinha como nota Jeffrey Simmons, tenho Marcus Golden, TJ Watt, fizeram todos 3 sacks. JC Jackson tem 2 interseções, uma delas para touchdown. Xavier McKinney tem 2 interseções, uma para touchdown. Mas eu vou para o Josh Allen, dos Jaguars. Consegue o sack, consegue a interseção, consegue o fumble recovery. Tudo isto ao Josh Allen dos Bills. Por isso acho que, na dúvida, a nível de estatístico, fui pela narrativa do Josh Allen. Que depois de uma grande época em 2019, a época passada teve tocado, e eu acho que esta época está a aparecer outra vez como um bom jogador para estes Jaguars, por isso também dar aqui o destaque. Sim, eu também tenho o Josh Allen. Também, nós estávamos a falar um bocadinho em off antes do início do podcast, que para mim era óbvio qual é que era, e o Pedro disse que tinha uma data de nomes. Não revelámos qual é que era o nome que tínhamos aqui, mas eu tinha o Josh Allen como a minha referência, porque disse-o no jogo, parece que houve uma troca de poderes entre os Josh Allens naquele jogo, e que o Josh Allen ofensivo, quarterback, nós estamos habituados que seja uma estrela, na realidade estava dentro do corpo do Josh Allen defensivo, que fez um jogo monstruoso. Foi o melhor jogo da carreira dele na NFL, hands down, sem qualquer tipo de dúvida. Touchdown, aliás, interseção, sec, fumble recovered, impressionante o trabalho do Josh Allen defensivamente. Já no ofensivo, quem é que gostarias de mencionar, Nuno? Muito rapidamente, Cordarrelle Patterson. Os Falcons não ganham este jogo sem Cordarrelle Patterson. Já estou farto de referenciar Cordarrelle Patterson nos podcasts, mas e neste momento, tirando Kyle Pitts, a realidade é essa, é a grande... aliás, tirando Kyle Pitts, não é que Kyle Pitts seja a grande arma ofensiva dos Falcons. Cordarrelle Patterson é a grande arma ofensiva dos Falcons, e os Falcons simplesmente não ganham este jogo sem Cordarrelle Patterson. Eu também tinha aqui o destaque ao Patterson, tenho o destaque também ao Matt Ryan. Depois a running backs, tenho o Nick Chubb e o Jonathan Taylor, também muito bom plano, ambos para lá das 150 jardas, vários touchdowns, por isso acho que também são 2 jogadores a ter atenção, mas para mim vai para James Conner, que sem o seu quarterback titular foi muito preciso na vitória contra os 49ers. Ele marca 3 touchdowns, 2 de corrida e 1 de recepção. Ele vai para lá das 150 jardas no top, por isso acho que o James Conner, porque sem o Kyler Murray era muito mais difícil para os Cardinals conseguirem movimentar a bola, mas o Conner ajudou e muito, por isso vai para o running back dos Cardinals. Sim, e é só adicionar que com a lesão do Chase Edmonds também, ou seja, ele teve que também em cima disso ainda apanhar um bocadinho o trabalho que lidera a liga em touchdowns, não é? Eu acho corrida, que acho eu. Depois de hoje, acho o que Derrick Henry tinha 10. Acho que está com 10. Então apanhou. O Derrick Henry tinha 10. Por isso, sim, foi um grande jogo. Mas o meu é o Cordarrelle Patterson também. Porque acho que é o que o Nuno disse. Os Falcons não tinham ganho isto sem o Cordarrelle Patterson, é puro talento. E o Arthur Smith descobriu a maneira de tirar o melhor proveito da arma ofensiva que é neste momento o Cordarrelle Patterson. O Patterson está com um contrato de 1 ano. Ou seja, vai receber guita.
É assim, se ele for, na minha, e atenção, isto é a minha opinião, se ele for inteligente, ele não vai querer sair de Atlanta. É encontrar a melhor maneira de gerir, claro. a menos que lhe apareça um Big Bucks à frente, obviamente, isso é outro tópico. Mas a temporada que ele está a fazer é a temporada de Big Bucks. Um ano, 3 milhões. Pois. Um ano, 3 milhões, isso é dado na NFL. É dado na NFL. O Cordarrelle Patterson foi undrafted no nosso draft, certo? Sim, sem dúvida. Está na melhor casa agora, na casa vencedora. Não, depende de onde é que estás a falar. E depende em que semana é que falas. Eu só falo do campeonato, amiga. Não falo cá de jogos de meio da semana. Está bem. Olhem, 2-minute drill, aqui para o final. Ravens, Dolphins no próximo Thursday Night Football. Domingo com Seahawks e Packers. E Sunday Night Football com Raiders e Chiefs. Principais narrativas, destaques para estas partidas. Regresso de Russell Wilson. Possível regresso de Aaron Rodgers também. Os Packers precisam claramente de Aaron Rodgers. Por acaso estou na dúvida. Eu acho que o Jordan Love, afinal, não, mas Packers com Aaron Rodgers é outra coisa, sendo que ele não pode treinar esta semana, só pode ser readmitido a ser no sábado, portanto vai ser uma semana sem treino, mas joga. E o Matt LaFleur já disse que ele joga, e o Russell Wilson está de volta e vamos voltar a ver os Seahawks a carburar. Acho que vai ser um jogo com muitos pontos, se tudo correr bem. Deixa-me pegar no de quinta-feira, que eu acho que estes Dolphins ofensivamente são uma equipa que não traz muito, mas defensivamente podem ser interessantes. E quero ver o que é que eles conseguem fazer contra um Lamar Jackson que acho que está quase num topo de forma. Ainda por cima, se os Ravens continuarem a senda de começar mal os jogos, porque não os Dolphins conseguirem fazer uma gracinha e contornar este jogo competitivo até ao final? Não é provável, mas é possível. Sim. Eu destaco o Sunday Night Football, Raiders e Chiefs, porque acho que é um jogo que qualquer uma das equipas precisa mesmo de vencer para se afirmar um bocadinho dentro da sua divisão. É o primeiro de 2 jogos entre os dois. Por norma, estas 2 equipas, quando se defrontam, pelo menos nos últimos 2 anos, têm dado espetáculo, têm dado show. Os Chiefs chegam de uma vitória sofrida, aliás, de 2 vitórias sofridas contra os Giants e os Packers. Os Raiders vêm de uma derrota contra os Giants que não deveriam ter perdido. Por isso acho que este jogo tem mais do que os ingredientes para ser um dos grandes jogos da jornada, porque acima de tudo é um jogo de afirmação para os Raiders ou para os Chiefs dentro da própria divisão. Fica também a nota que na próxima quinta-feira, antes deste Thursday Night Football que o Pedro destacou dos Ravens e dos Dolphins, vamos ter um programa de estúdio, NFL 11, onde vamos falar das principais incidências do mês de outubro, durante as últimas 5 semanas de jogos da NFL. Estarei eu, estará o Pedro Fernandes e o Nuno Félix, obviamente, para falarmos sobre esses principais destaques, essas principais incidências. Chegamos então aqui ao final deste bonito canto do cisne, que é mais um episódio do podcast NFL 11, podcast para se ouvir na desportiva e sempre em grande nível, sempre com a hashtag NFL 11 aberta, presente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aproveitamos para nos despedirmos então de todos aqueles que nos costumam sempre acompanhar, os nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Uma excelente semana e não se esqueçam, quinta-feira o programa especial NFL 11 começa por volta das 24h15 e depois mergulhamos Thursday Night Football dentro, com mais um grande jogo de NFL. Um grande abraço e até breve. Get pissed off! It's time to attack! We the smartest, fastest, and most physical. Every damn week!